imagina, você chega numa casa de um americano, ele tá com uma cuequinha de couro e a gente achava estranho porque a perna dele era toda machucada, uns negócios assim, sabe? Já lavou muito privada? Demais. Nossa, a hora que eu arrastei o sofá pra limpar debaixo do sofá, mas tinha tanto sangue grudado no chão, mas tanto sangue. Esse cara matou a mulher e jogou ela no beisebol. Gente, tinha tanto cocô espalhado nas paredes. Era assustadora aquela casa, eu não gosto nem de lembrar. Sabe quando você entra num ambiente que você sente um negócio ruim? Eu me sentia mal dentro daquela casa. De espíritos? Salve, salve galera! Está começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão USA. Talvez você está se perguntando, Lucão, que vídeo diferente, você tá num carro, sua irmã tá com você. Dá oi, Belly. Oi, gente. O que tá acontecendo, Lucão? Nós estamos simplesmente em Nova York. Para ser mais específico, nós estamos do ladinho da Times Square. Eu vou colocar algumas imagens para vocês. E esse vídeo vai ser um tanto quanto diferente. Por quê? Porque vai ser de carona com o Lucão. Enquanto eu tô dirigindo, com uma paisagem incrível que vocês vão ver. A gente tá num pedaço que é escuro, mas que é mais quieto, que a gente teve onde parar o carro para começar esse vídeo, até porque tem algumas coisas pra gente alinhar, pra vocês terem uma noção. Eu estou aqui usando isso aqui, meu Apple Watch, como um retorno aqui para eu poder ver como é que tá a câmera em si, o posicionamento e tudo. Mas a gente vai fazer um bate-papo aqui com a minha irmã. Ela que vocês já acompanharam um pouquinho da história dela aqui nos Estados Unidos. Ela trabalhou alguns anos como house cleaner aqui, tá certo? Sim. E fala pra gente o que é o house cleaner, Isabelle. House cleaner, pra falar assim no português, é a faxineira no Brasil. Faxineira no Brasil. Já lavou muita privada? Demais. Nossa. Quanto tempo você trabalhou com isso? 2 anos. 2 anos? 2 anos e alguns meses. Imagina 2 anos fazendo isso todo santo dia. Eu acho, né, como irmão dela, que ela tem muitas histórias um tanto quanto peculiares para contar pra gente. Histórias que vão nos dar medo. Sim, histórias que vão nos dar medo. Histórias que vão nos dar nojo. Histórias que vão nos dar nojo. Histórias que vão nos assustar em todos os aspectos dos nossos sentimentos, que vão nos trazer comoção, que vão nos trazer alegria. Que isso, você? Gente, brincadeiras à parte, esse vai ser um vídeo muito legal. A gente vai passar pela Times Square, a gente tá passando aqui pelas ruas Quinta Avenida. Enquanto a gente vai bater nesse papo, eu estou com a capota do carro aberta, tá? Nós estamos de blusa, agora deve estar fazendo uns 14 graus, o que pra quem é cria de Massachusetts, cria de Boston, é ok, né? É ok. Não é um friozão e a gente não vai andar em alta velocidade. Porque se a gente tivesse 11 graus, mostra ali pra câmera. 11 graus, tá conseguindo ver? Então é um pouquinho friozinho, mas não tá ventando muito, então isso é show de bola, já nos favorece bastante, né? Sim. Porque se estivesse ventando ia se tornar mais difícil. E se a gente estivesse numa estrada, numa highway, né? Aí eu acho que fica... O vento ia atrapalhar, não ia dar certo, né? Então enquanto a gente passeia por esse lugar incrível, você faz o seguinte... Presta bem atenção nesse vídeo, que vai ser muito legal. Se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E nós temos ótimos vídeos com diversas ideias e dicas para quem quer morar, estudar, ou somente para quem tem curiosidade, como esse vídeo, por exemplo, que é só um vídeo de curiosidade, de histórias engraçadas que a minha irmã, como faxineira nos Estados Unidos, que hoje em dia você não trabalha mais com isso? Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Calma, a gente vai explicar. Obviamente, gente, é um trabalho muito árduo. A gente vai detalhar isso pra vocês aqui ao decorrer do vídeo. Mas o mais legal vai ser as histórias, cara. E tem uma que é a minha favorita, que eu lembro que a gente ficou uma semana sem dormir até o desenrolar da história. Vocês vão ter o desenrolar num vídeo só. A gente ficou a semana inteira frita até entender realmente dias pra saber o que tinha acontecido. Todo o rolê, tá bom? Então, dedão no like, me segue no meu Instagram se você ainda não me segue. Eu vou deixar o Instagram da minha irmã, que inclusive saiu agora de faxineira, não tá trabalhando mais isso. Tá trabalhando com o quê? Faz a sua publi aí. Eu sou consultora financeira, licenciada pelo governo americano, minha gente. Agora eu tô chique demais. Tá enjoada, tanto no estado de Massachusetts quanto no estado Flórida da também. Flórida. Mas e se a pessoa mora em outro estado, ela também consegue falar com você e você desenrola? Com certeza, de qualquer estado você pode entrar em contato comigo e a gente porque pode trabalhar junto. Até porque ela faz parte de uma agência super top, então todo o suporte que você precisa para fazer investimento, para fazer aposentadoria, para pagar seguro a faculdade dos seus vida, filhos, né? Todos os tipos de investimento, não precisa ter documento para fazer isso. Independente do seu status migratório, só com seu passaporte você consegue fazer isso. E se você tá aqui, você tem social, tem pelo menos 18 anos e tem work permit e tá cansado da sua vida, assim como eu também já estive um dia, quer mudar de vida, entre em contato comigo que a gente tem uma oportunidade incrível de carreira pra você.
Ai, gente, que orgulho, eu vou chorar. Bora dar um rolê aqui em Nova York com o Lucão, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo. E se você é faxineira aqui também nos Estados Unidos ou já foi ter alguma história legal pra contar, comenta aqui que eu quero saber também. Se você não foi aqui nos Estados Unidos, foi no Brasil, ou qualquer história que tenha conexão com isso que a gente vai falar no vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente vai ficar lendo ali com bastante atenção, beleza? Se você é faxineira aqui, você provavelmente deve estar em algum grupo das helpers, alguma coisa assim, você deve saber. Então vamos fingir que isso aqui é um grupo das helpers e conta aqui os babados pra gente. Fofoca aqui embaixo. Galera, aqui ó, só pra vocês terem uma noção, tá? Nós estamos exatos 4 minutos da Times Square, deixa eu deixar grande aqui a tela. Estamos... Nossa, legal, tá chique. Estamos a 4 minutos da Times Square, meia milha. Ó, só um panorama bem de leve pra vocês terem uma noção, tá? A gente tá numa das travessas aqui. E obviamente que a gente vai sair agora, bater esse papo com vocês e mostrar tudo pra vocês aqui de Nova York também. Mano, é outra história, é outra vibe, não é, Isa? Com certeza. Você vê Nova York assim, ó, você conhecer Nova York. E é legal porque você consegue ver muito em menos tempo, porque você anda, você fica cansado, porque é muita coisa pra ver. E aqui você consegue ver tudo. Exatamente. A gente já fez vários tipos de tour aqui, né? Olha lá, ó, a Quinta Avenida tá bem ali. Deixa eu passar pela Quinta Avenida, que é um lugar onde vende muitas coisas. Cadê? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui pra vocês verem, olha lá, ó. Quinta Avenida tá aqui, onde tem muitas lojas de luxo, né? Muitas lojas famosérrimas no Brasil. No Brasil não, no mundo, né? Sim. Rolex, assim, essas lojas desse nível. Loja de milionário, Louis Vuitton, Gucci, você encontra tudo aqui. Tudo aqui. A gente nem tem dinheiro pra comprar num lugar desse, mas você se sente incrível passando nesse lugar, gente. É verdade. Olha lá, olha os taxinhos ali. Mostra os taxinhos ali, Isa. Bom, gente, então vamos lá. Sem conversinha fiada agora, vamos pra história, que é o mais importante. Que é enquanto a gente vai conversando, eles vão observando um pouco da paisagem. Vamos começar pela pior, pela pior. Que você passou. Vamos lá. Você falou que você trabalhou 2 anos e pouco, né? Como faxineira, certo? Sim. Dava pra ganhar um dinheirinho? Cara, dava. Assim, é aquele negócio. A faxina depende muito da sua sorte de trabalhar com alguém bom. Porque, infelizmente, tem muitos brasileiros aqui que estão aqui há mais tempo, que são donos de schedule, né? Que pegam as casas para limpar. E eles acabam explorando você um pouquinho. Então, às vezes, você dá o azar de pegar uma pessoa que coloca muita casa e paga pouco. E, infelizmente, eu tive esse azar de pegar uma pessoa que pagava muito pouco e trabalhava muito. Então eu saía de casa às vezes 6 horas da manhã e chegava 8, 9 horas da noite para ganhar $120. Aí se você tá no Brasil, você vai pensar, pô, $120 por dia é algo bom. Mas para quem tá aqui, não é algo bom. Principalmente na faxina, você pode ganhar muito mais, né? Considerando o custo de vida também. Exatamente. Então aqui é outra realidade. $120 para trabalhar esse tempo é muita coisa. Às vezes a gente fazia 7, 8 casas de 2 pessoas, porque minha patroa largava a gente, eu e a outra menina que trabalhava com a gente. Enfim, então eu não ganhava muito bem não. Dava uma apertadinha para pagar as contas. Isso aí você tá contando dentro do começo da sua trajetória. Antes de você sair, porque você não ia ficar 2 anos. Olha lá, eu já sou aquele cara que faz o meio de campo. A mesma coisa que a pessoa vai comentar. Vai falar, pô, ela ficou 2 anos trabalhando com um negócio que não dá dinheiro, que história é essa? Explica isso pra gente. Então, tipo assim, eu trabalhei um tempo com essa pessoa, até que eu cheguei a um ponto assim que já não dava mais pra mim, já era a exploração. Todo mundo fala pra mim, pelo amor de Deus, sai dessa mulher, essa mulher te explora demais. E eu tinha muito medo de não conseguir arrumar outra coisa. E aí no fim conheci uma pessoa abençoada que foi assim enviada de Deus, que também foi na área da limpeza, mas foi alguém que assim me ajudou muito. Foi uma pessoa que confiou muito em mim, então eu comecei a ganhar um pouquinho mais com ela, trabalhando bem menos, chegava muito mais cedo em casa. É uma pessoa que confiava em mim e me deixava responsável pelas casas, me pagava mais por isso. Confiou o carro dela para mim dirigir, então ela me pagava mais para dirigir o carro dela. Então foi alguém assim que me ajudou muito e nessa fase foi uma fase melhor assim para mim na limpeza. Tá, beleza, entendemos aqui. Agora vamos pro que importa. Nesses mais de 2 anos trabalhando na limpeza, você viu muita coisa. Vamos começar com uma história um tanto quanto triste. Conta uma história triste pra gente. De que você viu aí nesse período trabalhando na faxina.
Tem uma que até hoje, quando eu lembro, eu fico assim mexida, porque é uma situação muito triste de uma senhora. A gente limpava a casa dela e sempre foi uma pessoa muito boazinha assim com a gente, só que ela não deixava a gente limpar o quarto dela. O quarto dela sempre ficava fechado, a gente nunca entrou lá. Limpava todos os outros cômodos normal, mas ela nunca deixou a gente entrar no quarto dela. E a gente via que tinha travesseiro, cobertor, essas coisas na sala dela. Não entendíamos direito por que tinha aquelas coisas ali. E aí, um certo dia, ela ligou pra minha patroa. A gente estava numa outra casa, ela ligou pra minha patroa chorando e pedindo pra minha patroa pra gente ir lá pra trocar a lâmpada do quarto dela. E aí, quando a gente chegou lá, a gente entrou no quarto e a gente ficou assim sem acreditar. Vocês já viram aqueles vídeos de acumulador daqui dos Estados Unidos? Era daquilo pra pior, gente. A gente abriu a porta, mal passava uma pessoa e as coisas caíam em cima da gente. De tanta bagunça, de entulho, de caixa, de lixo, de tudo que tinha no quarto dela. E ela nunca deixou a gente entrar lá nesse quarto por isso, porque ela tinha vergonha. Caraca. Porque por conta, enfim, de situações da vida dela, ela se tornou uma pessoa acumuladora e muito idosa já, não tinha ninguém pra ajudar a limpar nem nada. E aí acabou que ela juntou tanto entulho que ela não conseguia nem dormir no quarto, ela dormia na sala. Então, caraca, foi mas assim. Mas assim, vocês limpavam a casa dessa pessoa já? Já limpávamos, só que a gente nunca entrou no quarto. Quando a gente tentava, tipo, limpar o quarto, ela meio que ficava brava, assim, não deixava a gente entrar. Ela já tinha uma ordem expressa? Já tinha uma ordem de não entrar no quarto. Entendi. E aí a gente descobriu que foi por conta disso. E aí a gente conversou com ela, depois falou, não tem problema, você não precisa ter vergonha. A gente trocou a lâmpada do quarto pra ela. E aí a gente até tínhamos feito um combinado de voltar lá pra limpar se ela quisesse, né? A gente tinha falado que a gente poderia limpar o quarto pra ela, tirar todo aquele lixo, pra ela poder ter o quarto dela de volta, né? Porque já é de idade, dormir num sofá tão pequenininho. E enfim, a gente ficou com dó, se comoveu com a história dela, mas enfim, ela não quis, não deixou a gente ajudar ela. Só pediu pra gente trocar a única vez que vocês entraram lá foi essa pra trocar. Foi essa vez pra trocar. Tá, mas ela era acumuladora de um cômodo só? Pois é, a gente também não entendia, porque tipo, a gente jamais imaginava. A casa dela era limpinha, a cozinha dela nem parecia que ela cozinhava, impecável. Caraca! Impecável a cozinha dela, tudo bonitinho, assim, as coisinhas de cristal, dessas coisinhas antigas de velho que gosta, velho gosta de ter. Tudo ela morava bonitinho. Sozinha? Morava sozinha, tinha um cachorrinho. Tinha um cachorrinho. E aí a gente não entendia o porquê, sabe? A gente ficou tão chocado assim quando a gente viu. Até hoje a gente não entende. Tipo assim, ela também não quis entrar em detalhes assim, mas a gente ficou com muita privacidade dó, dela, vocês também nunca invadiram ali a parada, né? A gente ficou bem triste, assim. A gente tentou ajudar, mas ela não quis, infelizmente, né? Ela quis continuar daquele jeito. Então a casa dela era limpinha, ok. Mas assim, teve algum caso, a gente tem aquela série chamada Hoarders, que também é conhecida como Acumuladores, né, na Discovery Home and Health. Se você nunca assistiu, assista. E é bizarro, né, essa parada de acumuladores e tal. Uns negócios que eu lembro que eu assistia. Que susto, gente. Esse lugar dá uns sustinhos, né? É muito assim, badalado. Nova York é muito badalado, é muito pá. Principalmente essa hora, são 10 horas da noite, então assim, tá bombando. Então às vezes a gente dá uma... Opa, deixa eu ver, tanto que eu fechei os vidros para dar pelo menos uma protegida assim no nosso rosto, mas o fundo tá tudo aberto para vocês. E a gente tá paradão no trânsito, né? Então, falando desses acumuladores, né? Você já teve alguma casa que você foi limpar e que era mais ou menos uma parada assim, tipo, acumuladores? Porque esse aí foi só um cômodo, ela nem deixava vocês entrarem lá, então tava de boa, penso eu. Certo? Sim, tipo assim, nesse sentido foi mais porque teve alguma casa que tinha que mesmo ela tá na situação. Assim que era disso, agora, gente, o que mais tem na casa de americana é isso, é acumulador. Nossa, já limpei demais, demais. Mas tem uma pessoa em específico, nunca vou esquecer essa abençoada, eu vou chamar ela de Mary, o nome dela é outro, mas não vou falar o nome dela aqui. Tá, americana? Americana. Tá. Mas assim, a casa dela é bizarro, gente, é inacreditável. E detalhe, é uma pessoa que tem muita grana, muita grana, mas vive como se fosse a pessoa mais miserável da face da terra. Ela mora numa casa de 4 andares, gigantesca a casa dela, gigantesca, mas é muito suja, muito acumulado. Ela não sei se ela bate muito bem na cabeça, não sei,
Mas ela gosta desses negócios de arte, aí ela pega coisa de revista e deixa espalhado pela casa. E negócio de comida, tipo osso de frango, essas coisas ela usa pra fazer arte também. Oxi. E põe num quadro. Oxi. E põe não sei o que. E galho, principalmente nessa época começa a cair muita folha, muito galho. Ela pega os galhos e leva pra dentro de casa, porque é arte também. Que loucura! Tudo tipo de lixo que você jogaria fora, ela pega pra reciclar ou pra fazer algum tipo de arte. E a casa dela é inteira desse jeito. E pra piorar, ela tem 4 cachorros e um gato. Então, assim, a casa dela era podre de sujeira, de fedor, de xixi de cachorro, de gato. E aí os gatos faziam cocô, os cachorros faziam cocô no sofá, nos tapetes. E assim, a gente não limpa tapete, né? A gente pode, tipo, tirar o cocô e tudo, mas a gente não limpa tapete, não tem como. Mas assim, a gente fazia o que dava na casa e ainda assim não era o suficiente, porque não tinha cômodo que não tinha nem como passar, tanta bagunça que tinha. Mas o bom assim é que ela era boazinha. Tirar, mas vocês podiam jogar fora as coisas dela, porque não podia jogar nada fora. Por isso que, tipo assim, a gente deixava, pra gente tudo era lixo, tudo a gente ia jogar fora. Como é que você limpava um lugar que, tipo assim, não pode? É isso que a gente faz. Tipo assim, provavelmente se você é faxineira, você já ouviu isso. Faz o que dá. Porque ela não deixava a gente jogar nada fora, pra gente tudo era lixo, tudo a gente ia jogar, mas não podia. Então assim, você passa um paninho onde tem um espacinho ali, você consegue limpar o chão, algumas coisas você consegue colocar em cima dos móveis, você limpa o que dá, né? A preocupação dela era mais com o chão por conta dos pelos do cachorro. Então vocês limpavam praticamente merda de cachorro, de gato? Era mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E tipo assim, o bom é que ela era boazinha, ela não era cliente chata, assim, enjoada, então qualquer coisa pra ela tava bom, sabe? Ela nunca, não é aquele tipo de pessoa que falava reclamando, não gosto assim. Só por Deus, reclama de tudo. Entendi. Mas ela era boazinha, não era de reclamar não, então tudo que a gente fazia pra ela tava bom. Mas era terrível, assim, o dia de fazer a casa dela dá vontade de chorar. Porque a gente não ficava menos de 3 horas na casa dela, era muito sujo. Vocês ganhavam mais pra esse tipo de casa? Era mais caro? Como é que é? Quem ganhava mais era a patroa, né? Nós não. Mas se você tá um trabalho mais árduo ali, você não ganha um pouquinho mais? Geralmente quando são casas mais pesadas, diminui o número de casas, né? Tipo assim, se a gente faria 5 casas, a gente faz 3, entendi. Entendeu? Algo porque assim. Porque aí meio que no seu schedule ali do dia, na sua programação você vai acabar fazendo o mesmo horário. Entendi. Exatamente. Entendi. Uma casa às vezes vale por 2, né? Exatamente. Gente, eu não sei se vocês conseguem observar com todo o background aqui, mas assim, mano, é um caos ali. Pra quem nunca dirigiu... É assustador aí. É assustador, né? É assustador. A sorte é que assim, né? Aos trancos e barrancos, depois de 10 acidentes, depois de cruzar vários estados e aprender a dirigir pelo YouTube, hoje em dia eu me sinto seguro. Pronto pra fazer. Tá, então vamos lá. Qual outra história? Antes, eu vou deixar o melhor pro final, gente. Porque tem uma história que é essa que a gente falou. A gente ficou dias assim, tipo, e aí? E não sei o que. Eu lembro que às vezes minha irmã tá voltando do trabalho, eu queria ligar pra ela pra saber qual que era. Dá pra fazer uma série, um filme disso aí. Mas na época a gente ficou com medo, eu lembro. E eu lembro de ter falado pra você, sai disso, fala pra elas não limpar. Porque, cara, vocês vão entender a história, mas assim, até o desenrolar dela é tão macabro. A gente pensou na possibilidade de não ir mais, mas aí, tipo assim, sei lá, né? O dinheiro falou mais alto. No fundo, tipo você sabe que eu não estou mentindo. Tá. Isso. Antes de a gente contar essa história, qual outra história mais assim, interessante, louca, engraçada, sei lá, que você viveu? Cara, tem uma história que não é nada engraçada, é muito louco e pra mim foi, acho que de todas as casas que eu limpei até hoje, foi a pior. De sujeira, você diz? De tudo, era assustadora aquela casa, eu não gosto nem de lembrar. Sabe quando você entra num ambiente que você sente um negócio ruim? Eu me sentia mal dentro daquela casa. De espíritos? Sei lá, de espíritos aí que eu me sentia mal, eu ficava com medo dentro daquela casa. Teve uma casa que a minha patroa foi dar preço e eu tava dentro do carro esperando. E aí volta ela com uma cara de assustada. Eu falei, vixe, aí tem coisa, né? Já imaginei a bagunça da casa. E ela falou pra mim, Isa, você não vai acreditar, eu tenho certeza que você nunca entrou numa casa dessa. É a pior casa que eu já vi na minha vida. Eu já dei um preço lá em cima que é pra ele não aceitar. Não aceitar. E aí o abençoado fez o quê? Aceitou e ficou tão feliz com a limpeza que ele ainda pagou a mais. Mas enfim. Bom, menos mal. Mas gente... Foi assim, assustador. Era Primeiro uma família? Que o cara... Não, era um cara só. Na verdade, era um casal. Ok. Eram 2 homens. E... A princípio, a gente achou muito estranho, porque ele não deixava a gente limpar a casa sozinho. Ele ficava o tempo todo olhando pra gente
Tipo assim, do nada ele aparecia. Eu tava num cômodo, ele aparecia, mas ele ficava olhando pra gente de um jeito tão esquisito. Americano? Tipo assim, americano. E ele ficava olhando assim, ó, pra gente. Aí eu evitava fazer contato Contato assim, visual. porque eu tinha medo. Eu falei, cara, esse cara vai atacar a gente a qualquer momento. Que medo. Loucura. Na primeira eu já vazava. Não, e eu tremia de medo. E aí a gente achava ele muito estranho, porque ele não largava a gente. Uma hora ele tava comigo, outra hora ele tava com a minha patroa. E aí a gente até combinou. Toda vez que a gente ia nessa casa, a gente falava, fica com fone de ouvido. Aí eu tava limpando uma coisa, ela tava limpando outra, qualquer coisa, você me liga, ou você grita, alguma coisa assim. A gente sempre deixava a porta aberta. Era só você assim. e a sua patroa? Só eu e minha patroa nessa casa. Porque tem casas que vai mais gente, né? Tem casa que vai mais gente, mas Tá. essa era só eu e ela. Nossa. E não era uma casa muito grande, não. Mas, gente, a hora que eu arrastei o sofá pra limpar debaixo do sofá, mas tinha tanto sangue grudado no chão, mas tanto sangue. Aquele sangue seco? Sangue seco, tipo assim, sei lá, devia estar há muito tempo Mas era ali. sangue? Era sangue, Era? cara. Eu tenho certeza Porque às que vezes era você pode sangue. confundir, né? Por exemplo, era não sangue era, mesmo? não era. Tá. E eu não conseguia ter reação nenhuma, porque o cara tava olhando pra mim enquanto eu tava limpando. Então eu tinha que limpar o sangue fingindo naturalidade, como se eu estivesse limpando uma comida que caiu no chão. Aí ele ficava olhando pra mim com aquela cara e eu ali limpando como se nada tivesse acontecido. E com nojo, né, tentando limpar ali de luva e com paninho. E ninguém perguntou, gente, o que lavar. aconteceu aqui? Deus me livre perguntava, é que ele me matava ali Ai, do nada. que horror, Eu morrendo de que medo. horror. Gente, tinha tanto cocô espalhado nas paredes. Parecia que ele cagava, passava a mão na bunda e espalhava na parede. Juro por Deus, sem mentira. Tinha cocô no box do banheiro, tinha cocô no tapete no banheiro, nas paredes, tinha cocô em tudo, mesmo dentro do vaso. Todo lugar tinha cocô, era absurdo, gente. E, enfim, era cocô pra tudo quanto é lado, era sangue pra tudo quanto é lado, era papel sujo, eram umas manchas estranhas no espelho. Eu sei que era macabro. assustador. E eles era eram um casal de gays. Sim. Eles eram velhos, novos, como é que eles eram? Ah, eles devem ter uns 50 e poucos anos. Tá. Os É dois. novo Não até. era muito velho, não. Aham. Mas enfim, muita bagunça, assim, sabe? De muita roupa no chão jogada, papel sujo de cocô, de limpar de nariz, tudo jogado no chão, assim, como se fosse lixo, gente. E tudo espalhado assim mesmo, como se o chão fosse um cestinho de lixo, sabe? Caraca. Muita que bagunça, loucura. muita bagunça. E vocês Então, a gente limparam ficava- algumas vezes lá ou foi uma vez? Não, Como a gente foi? limpou várias vezes essa E casa. como que eram os retornos? No começo era bem assim, do mesmo jeito. Mas eu acho que ele gostou tanto da limpeza que ele começou a manter um pouquinho mais organizado. Só que assim, você tinha que ir certinho. Se você faltasse um dia... Era todo dia? Era semanalmente? Não, Como não, que era quinzenal. Quinzenal? Sim. Tá. Se você atrasasse um dia, você voltava lá, tava tudo bagunçado de novo. A bagunça permanecia a mesma coisa, nunca mudou. Mas né? essa parada macabra de sangue, coisa assim, teve mais vezes, tipo assim, nessa casa? Ou não? Foi só aquela vez? Ou... Não, é o que eu tô falando. Quando passava da data, tinha. Mas então quando passava da data tinha sangue também? Tinha tudo. E sabe o que eu achava estranho? Eu acho que ele tinha algum problema. Não sei se ele tem algum Times Square problema. agora, galera. Se liga aí a Não sei visão. se ele tinha algum problema, sei lá. Mas ele andava de cueca pela casa. Às vezes ele andava com umas cuequinhas de couro. E a gente ficava tão sem reação que a gente chegava e a gente não sabia como reagir. A gente fingia que nada acontecendo. Cara, a gente eu não tava. sei Você como imagina, você chega numa casa de um americano, ele tá com uma cuequinha de couro e a gente achava estranho porque a perna dele era toda machucada, uns negócios assim, sabe? Provavelmente ele era sadomasoquista. Eu imagino que sim, porque a gente, né, nunca se E sabe, talvez mas explique o sangue. a gente tinha essa teoria também. Tiveram essa teoria? Sim. É que eu não sabia que podia tocar no assunto. Não, ué. Mas essa era a não tem nenhuma criança aqui, é a verdade, velho. Essa era a nossa teoria, porque não fazia sentido nenhum, sabe? Mas é muito machucado na perna, assim, ele ficava andando, sei lá. Pô, ele andava pela casa assim, desse vocês jeito. nunca tentaram... Ih, a mulher caiu ali, tadinha. Não ri, Isabelle. Para. Podia ser você. Gente, desculpa, eu só ri porque assim, foi um tombinho bobo. É uma jovem, ela já levantou, deu todo mundo. Tá ótimo. Ela levantou com os amigos dela, todo mundo dando risada. Então assim, tá bem, mas aqui, Tá ótima. quando eu caí. Quando eu caí, ela No Texas. você rachou o bico. Desmanchou. Que É, e eu me moeba no machuquei, chão. você ficou rachando o bico. Eu lembro que eu fiquei muito chateado com você. Então, vamos lá, tá, beleza, entendemos isso.
essa aí foi isso, eles continuaram limpando a casa dele por longos anos, amigos, ele sempre tá... Ele, além dessa questão de ficar olhando assim meio estranho e tal, não sei o quê, houve algo a mais? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, a primeira casa, não sei o que lá, eu vazaria. Mano, às vezes você tá num trampo legal... Eu não queria continuar limpando aquela casa, só que eu não era dona do schedule, eu não decidia qual casa que a gente ia limpar. Schedule, então, galera, pra vocês entenderem, é o cronograma que eles têm de casa. Toda vez que eu ouvir falar alguém de schedule, é o cronograma da casa, entendeu? Meu filho, what the heck? Ele foi jogando casa, viu? Eu que me dane, ele foi jogando. Nossa, que estresse. Aqui já tem uma empresa de TV aqui, ó. Provavelmente vai rolar alguma coisa, que eu tenho algum famoso, algumas paradas. Tem muito paparazzi por aqui, gente. Tá, beleza. Passamos essa aí, então. Não, mas eu vou falar pra vocês. Essa eu acho que foi uma das casas que mais me deixou traumatizada, se não a mais. Porque eu conto assim e talvez pareça algo bobo. Mas, cara, era assustador. O jeito que ele olhava pra gente era um olhar meio de psicopata. E aqui a gente não vê muito, tipo, assalto, esse tipo de coisa. Quando a gente vê algum crime, é algo muito, tipo assim, absurdo, né? A gente vê uns negócios meio macabro. E aí a gente já começa a pensar um milhão de coisas. Você arrasta o sofá, você vê um monte de sangue. Você vê coisa quebrada dentro de casa, você vê cocô na parede, você vê um cara olhando de cueca pra você todo estranho. Você vai imaginar o quê? Você já imagina a pior das situações. Então, por mim, a gente não limpava mais aquela casa, mas como não era eu que decidia, eu entrava assim, orando e pedindo a Deus, mas eu ficava morrendo de medo de quando ele chegava perto da gente, ele vinha falar com a gente, assim, eu ficava orando assim, pra não acontecer nada, mas era uma casa que eu tinha muito medo, de verdade. Além do olhar, das coisas assim, tinha algo a mais ou não? Ele nunca encostou não, em você? Não, nunca faltou com respeito nem nada, mas a gente só tinha um pouco de medo dele pelo jeito que ele olhava pra gente, sei lá. Jeito meio macabro, né? Meio psicopata, assim. Tá. Mas tudo bem, é que assim, você viveu, né? Mas eu ainda acho que essa história eu não sabia, mas eu sei da última, porque eu lembro que eu falei, foi a minha série da semana, né? Conta pra gente essa última história, que é uma história também de dar medo, certo? Conta pra gente o que foi, o que aconteceu, o que você viu quando você chegou lá pra limpar? Primeiramente, a gente limpava uma casa de 3 andares, né? A gente sempre limpava normal, os 3 pisos, e aí a minha patroa recebeu uma mensagem da cliente falando que a mãe dela tinha falecido e que ela não estaria em casa nas próximas limpezas que a gente fosse, mas que o marido dela estaria em casa. Tá. Até aí, ok, né? Os pêsames, tudo. Fomos pra próxima limpeza. Chegou lá, a mulher não tava e o marido tava. E era uma casa que vocês já limpavam já há um tempo? Normalmente. Uma casa, tipo, super limpinha também. Sabe aquela família padrão, assim, que você fala, perfeita família, não tem defeito nenhum. Tá. São essas famílias que tem nos filmes de terror. Pior que é isso que eu tô falando. A gente foi juntando os pontos. E aí, a gente nunca teve muito contato com o marido dessa cliente, porque ele era meio assim, snob, meio assim, sabe? E não falava muito com a gente, era mais a cliente mesmo que falava com a gente. E aí ele começou a falar mais com a gente. Só que daí foi passando muitas limpezas e ele pedia pra gente não limpar o basement. Desde a primeira vez que a gente foi, que ela não tava, ele falou pra gente não limpar o basement, o porão deles, né? Tá. E a gente sempre limpava. E ele, não precisa, limpa só o primeiro e o segundo piso. Eu falei, ok, limpamos da primeira, da segunda vez. Da terceira vez a gente começou a achar estranho, porque... Era casa semanal? Era casa quinzenal também. Quinzenal, tá. Nossa, tá, entendi. Só que a gente começou a achar estranho porque ele nunca mandava mensagem, era sempre a cliente. E a cliente sumiu e ele que começou a mandar mensagem pra minha patroa. A gente falou, tem alguma coisa... Tipo assim, nas primeiras semanas foi ok, mas a gente começou a achar estranho. E a gente já começa a criar um monte de coisa na cabeça, né? Falou, gente, tem alguma coisa errada nesse basement. E aí a gente querendo pegar um dia que o cliente não estivesse lá pra gente descer no basement pra ver o que esse cara tinha no basement, que ele não queria que a gente descesse de jeito nenhum. E eles eram pessoas que gostavam muito de limpeza, queria a casa sempre perfeita. E já tinha muitas semanas, então o basement tava sujo e ele não deixava a gente ir. E minha patroa falando, não, deixa a gente entrar, dá pelo menos uma ajeitadinha. Ele, não vai entrar no basement, não vai entrar no basement. E aí a gente já começou a pensar o quê? A mulher sumiu. A gente sempre tratou tudo com ela. Ela falou que a mãe dela sumiu, mandou mensagem, depois nunca mais apareceu. Já tem muitas semanas que isso aconteceu. Esse cara matou a mulher e jogou ela no basement. O corpo dela tá no basement. Mano, é muito tipo de filme. Por que a gente começou a achar isso? Porque a mulher simplesmente sumiu e ela nunca tinha feito isso. E a minha patroa mandava mensagem e ela não respondia.
quem respondia era sempre o marido dela. E o marido dela não tinha contato com a gente. E aí a gente já fica cismado porque a coisa mais comum que a gente vê é essas histórias meio bizarras, né? Que quando acontece é nesse nível aqui nos Estados Unidos. Então é corpo que é encontrado no freezer, gente, é cada coisa absurda. Mas enfim, a gente começou a achar isso e deixava a gente muito agoniada porque foi muitas semanas tentando descobrir uma resposta. E a gente ficava com medo de ir. E aí até a outra menina que trabalhava com a gente falava, gente, fica aí de olho, quando ele não estiver olhando que eu vou descer e eu vou ver se essa mulher tá lá. Meu Deus do céu. E a gente, Nisso era 3 pessoas? Nisso era 3 pessoas. Tá. E aí a gente, não, pelo amor de Deus. Aí uma segurando o vecchio, a outra segurando alguma outra coisa. Fala, se esse cara aparecer que a gente joga as coisas nele, sai correndo, liga pra polícia, faz alguma coisa. E essa casa era no meio do nada. Eu lembro que eu ficava, tipo assim, em casa, agoniado. Quando ela começou a vivenciar isso, eu falava pra ela, a gente ficou assim, algumas semanas nessa agonia, querendo descobrir o que tava acontecendo. A gente não sabia se ligava pra polícia, se... E eu falei assim, mano, liga pra just in polícia. case, assim, só por precaução, liga pra polícia e fala assim, ó, tá estranho, sei que lá. Só que aí elas também ficaram com medo, a gente ficou com medo de repente, vocês são as únicas pessoas que acessam a casa, de quem que poderia ter vindo uma denúncia, só se fosse de vocês. Já pensou, esse cara vem atrás da gente, ou a gente tenta entrar lá e ele vem e tranca, sei lá, que nem aquele filme que as portas trancam, tudo automático, a gente fica preso lá dentro. Eu já me imaginei com o velho tacando ele, a gente saindo correndo, a gente já imaginava os piores dos cenários. Eu só lembro de eu falando pra vocês, Isabelle, não vai mais nessa casa não, pelo amor de Deus. De verdade, eu tinha medo de ir naquela casa também. Bom, eu acho que esse vídeo rendeu algumas histórias, mas eu posso contar só Conta. a última, rapidinho, gente, que também é de acumulador, mas esse é uma história, assim, muito triste. De uma casa que a gente limpava, era uma casa muito antiga, assim, e aí morava o filho e a mãe, e aí a mãe morreu, e aí o filho não quis deixar a gente mexer na casa mais, a gente ia e limpava tudo por cima, assim, mas do jeito que as coisas ficaram quando a mãe dele foi pro hospital antes de falecer, estão até hoje. Então, tipo assim, as fraldas da mãe, as roupas que eles estavam escolhendo. Fralda usada? Fralda que ela usava. Tá. As roupas que ela estava escolhendo para levar no hospital no dia que ela foi internada, algumas ficaram em cima da cama. Árvore de Natal, porque era final de ano. Tudo montado do mesmo jeito, receita de remédio, roupas dela, tudo, o andador dela, tudo que era dela tá exatamente do mesmo jeito. Ele não deixa a gente mover absolutamente nada da casa dele, nada. E aí a gente só, tipo assim, vai lá mais pra limpar o banheiro, lavar a louça, né? Eu ia lá pra fazer esse tipo de coisa, porque ele não deixava a gente mexer em nada. E a gente ficava muito triste, porque era uma situação muito triste. Não, já era de idade, ele é autista. Então ele tava ali sozinho, né? Só tinha a mãe dele, não tinha mais ninguém. Tadinho. Então era uma pessoa assim que eu ficava morrendo de dó. Eu queria muito poder ajudar, mas era uma pessoa que não queria ser ajudada, assim. Foi uma história muito triste também. Acho que tinha muitos casos, assim, né? Você deve ter pego muitos casos semelhantes, assim, Sim. né? Isso, né? Em 2 anos e pouco, as casas vão mudando, né? Foi uma casa que me marcou muito por ele não deixar a gente mexer em nada das coisas da mãe dele, assim, tudo tá exatamente do mesmo jeito. Então, ele nunca desmonta a árvore de Natal fica montada o ano inteiro. As roupas da mãe dele, sozinho. Morava ele e a mãe dele só. Caraca, imagina a tristeza dele. E o gatinho dele, tinha o gatinho dele também, que eu acho que sentia a falta dela também, porque ele ficava deitado em cima das roupas dela, tadinha, ficava morrendo de dó. Com certeza, o bichinho ele é super apegado, né? E ela morreu assim de velhice mesmo? Era bem... Eu não sei. Você não chegou a limpar a casa quando era ela? Não, entendi. Conheci eles. Cara, que loucura. Mas assim, a casa era limpa? Era limpa dentro do possível, porque junta muita poeira no meio das coisas, né? Os produtos de beleza dela, as coisinhas dela, tudo fica do mesmo jeito em cima da cômoda e ele não deixava a gente mover nada. Então tinha muita poeira, muita coisa. Nada. A gente ia mais pra lavar louça e limpar o banheiro, o resto era tudo podre de sujeira, porque ele não deixava a gente mover as coisas. Tipo assim, se ele visse a gente movendo alguma coisa, ele ficava bravo, ele brigava com a gente. Então, porque até vocês entenderem a dinâmica da parada ali, de que não pode tocar, ele não quer que toque. Às vezes a gente achava que, tipo assim, ele não quer que jogue fora, mas a gente pode mover pra limpar algo assim. Sim, e ele não, ele queria que ficasse exatamente do jeito que a mãe dele deixou. Caraca. Não tinha superado a morte da mãe dele ainda mesmo depois de anos, né? Felizmente. Bom, galera, se você gostou desse estilo desse vídeo, a gente pode fazer uma outra parte
que é a minha irmã contando como foi a experiência dela trabalhando no McDonald's, porque ela também trabalhou no McDonald's desse país. A humilhação foi em dobro, gente. E tem muitas histórias da época do McDonald's, se você gostou e se você inclusive gostou pra valer, você vai falar bastante aqui nos comentários, porque eu posso trazer outras pessoas. Imagina o Lucão indo em diversos cenários, em Boston, em vários outros cenários, gravar pra vocês com outras pessoas também contando histórias sobre os Estados Unidos. É quase que um mini podcast ao ar livre, com vocês apreciando a vista dos Estados Unidos. Imagina eu em Hollywood, contando alguma outra história com alguma outra pessoa. Cara, tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu preciso do feedback de vocês, que vocês podem ter certeza que eu tô sempre buscando criar algo novo, trazer algo diferente pra vocês. E eu espero muito que esse vídeo tenha sido divertido. Comenta aqui qual que é a sua história, né, do seu trabalho, ou seja, alguma coisa. Eu gosto dessas histórias macabras, né? Fora aquela casa lá que você falou uma vez pra mim, que você foi e você sentia como se tivesse alguém na casa, alguma coisa assim, mas nunca tinha ninguém, tipo assim, era só... Verdade. Era a casa que você entrava... Essa é a casa que eu não gosto nem de lembrar, porque... Você entrava pra limpar, que assim, não tem muita história nessa casa, É né? mais uma sensação ruim mesmo. Você entrava e você tinha a sensação de que tinha gente na casa, né? Eu lembro de você contando de você e a menina lá tentando ver se não tinha câmera, alguma coisa assim, vocês não estavam sendo observadas ou coisa do tipo. E, cara, é muito louco esse tipo de história. Eu quero trazer mais desse tipo aqui pra vocês. Quero ler também desse tipo aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Siga minha irmã também nas redes sociais. Ela também mostra um pouquinho da rotina dela, dá dicas também pra vocês de uma certa forma, principalmente na questão financeira. E é isso, ó. Um grande beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Tchau.